Ninguém desaprende a jogar futebol. É como andar de bicicleta. Uma vez que você saiba, vai conseguir fazer aquilo sempre. Existe sim no futebol, é claro, o cara que não é craque da pelota, mas vive uma fase excelente. Nessa fase boa de um jogador mediano, muita gente se ilude achando que ele é craque da bola. E é normal o torcedor se empolgar e acabar colocando por algumas vezes um cara que é um comum da bola em um local que deveria ser reservado só para os diferentes de verdade. Mas se existe esse lado, também existe uma outra verdade, que é o craque de bola que acaba passando por um momento ruim. Às vezes é por ambiente, por momento ou até mesmo por falta de foco na profissão. Mas muitas vezes um craque da bola pode jogar mal e a torcida também pode achar que ele era só um jogador ruim com sorte. Acontece, o torcedor é assim, totalmente passional e todo mundo pode acertar ou errar sobre um jogador, isso faz parte. Mas eu penso que não tem como um torcedor do Fluminense ter desacreditado de verdade do John Kennedy, porque o moleque é daqueles que você sabe que é iluminado, que no momento que mais precisaram dele, lá tava o JK, o atacante brocou e fez história com a camisa do tricolor carioca. Só que por um momento ruim e por ver as coisas dando totalmente errado na sua promissora carreira, o atacante herói do título da Libertadores do Fluminense acabou sendo negociado com um clube do exterior por não conseguir mais entregar com a camisa do Fluminense aquilo que o torcedor esperava dele. Mas o que você não faz ideia é que em pouquíssimo tempo de desacreditado e sem expectativas, o atacante conseguiu mudar completamente as coisas e agora ele tá vivendo uma nova realidade. Mas você sabe do que é que eu tô falando? Sabe o que foi que aconteceu e como é que o John Kennedy tá agora? Bom, fica tranquilo que eu vou te contar tudo isso nesse vídeo. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, eu quero te pedir uma gentileza. Se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você ainda não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui todos os dias eu trago para vocês as principais histórias, curiosidades e notícias de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Pô, então dá essa moral pra gente, vai, se inscreve aqui agora e deixa um like no vídeo. E assim, todo jogador tem quando é criança, tem o sonho de ser jogador de futebol, todo moleque, né? Sim. E nenhum jogador, é muito difícil ver um jogador playboy, rico. E o nosso objetivo é jogar futebol, que é bom pra caramba. Mas é, porra, ter uma vidinha melhor e tal. E, porra, como todos os jogadores, teve uma vida ali difícil, né? Óbvio, claro. Mas esse moleque eu vi que ele é diferente, entendeu? Tipo assim, treinando, a força desse moleque é bizarra. E a qualidade que ele tem pra chutar, pra driblar, fazer os bagulhos assim, eu falei, caraca, meu irmão. No dia 21 de janeiro de 2025, o Fluminense estava anunciando o empréstimo de um dos jogadores mais importantes da história do clube. É claro que outros jogadores fizeram mais gols, mais partidas, conquistaram mais títulos que o John Kennedy na história vitoriosa e gloriosa que o Fluminense tem como clube. Mas os feitos do JK não podem ser ignorados e serão sempre lembrados pelo torcedor pela importância deles. O herói improvável, garoto problema, com vários episódios de indisciplina, só que craque de bola, com uma qualidade, personalidade e estrela que não tem como você produzir em um atleta com todos esses ingredientes de uma vez, é o cara que nasceu pra ser o cara. Porque não adianta, quem não nasceu pra ser John Kennedy, nunca vai ser. Só que quem é de verdade. E o atacante do Fluminense, apesar de todos esses elogios sinceros que podemos rasgar sobre ele, não esconde que o garoto também é uma fábrica de pataquadas fora dos gramados. Polêmicas, indisciplina e muita marra foram os ônus que o atacante cobrou pelo poder de decisão que ele mostrou quando o time precisou dele lá em 2023. A saída dele por empréstimo tinha um gosto pro torcedor que é difícil de colocar em palavras. É uma mistura de é melhor assim com algo como poxa cara, por que é que você não se esforçou mais? E se o 2023 do John Kennedy com o Fluminense na Libertadores foi brilhante, o que se esperava dele em 2024 era pelo menos o aceitável. Algo que ele não conseguiu entregar.
Além dos episódios de indisciplina, em campo John Kennedy estava irreconhecível. E isso, querendo ou não, mina qualquer relacionamento, como minou o relacionamento dele com a torcida do Fluminense. Ninguém jamais vai apagar o que o John Kennedy fez, mas num clube grande você tem que entregar sempre o tempo todo, ou então tem mesmo que ir embora, porque as pessoas, elas passam e o clube fica, essa é a verdade. E foi pensando assim que o Fluminense emprestou o John Kennedy para o Pachuca do México por um bom valor, 3 milhões de reais por um ano de empréstimo. Para o John Kennedy era uma baita oportunidade de respirar novos ares, talvez até jogando fora ele sentisse saudade de casa e desejaria retornar ao Fluminense já com uma outra mentalidade, de dando mais valor do que ele recebeu no tricolor. E para o clube era uma chance excepcional, ou de fazer uma boa venda, ou de quem sabe recuperar o seu ídolo, atleta, craque. O Pachuca ainda colocou no contrato uma opção de compra ao final desse ano de empréstimo com o valor de 6 milhões de dólares. Para uns, esse valor é muito. Para outros que acham que o John Kennedy é realmente... Para uns esse valor é muito alto, para outros o valor é baixo, já que acreditam que o John Kennedy é um cara fora de série, um craque da bola. Mas se você for pensar bem, pelo que o JK estava apresentando com a camisa do Fluminense na última temporada, a gente pode dizer que é justo, nem pra cima e nem pra baixo. Pode acreditar, cara, o futebol mexicano não é tão diferente do futebol brasileiro. Talvez o nosso seja um pouco mais refinado com técnica e grandes nomes, mas em intensidade, em pegada física, bom, estilo de jogo dos times, taticamente falando, a gente tem muita coisa em comum com o futebol mexicano. E isso foi um ponto muito importante pro JK, que assim que chegou no Pachuca, conseguiu uma adaptação quase que imediata. Mas presta bem atenção, não faz nenhum mês que ele tá no México e ele já é destaque, estrela do time, e ele tem liderado várias estatísticas pelo Pachuca. O atacante já é o grande destaque da equipe, liderando em gols, participação em gols e sendo um jogador com a maior nota geral desde a sua estreia pela equipe. Em apenas 7 partidas, sendo 6 delas como titular, ele já balançou a rede 4 vezes e deu uma assistência. São impressionantes 5 participações diretas em gols em 7 jogos. Além disso, o papo de ser iluminado é um absurdo mesmo, tá? Ele tem 100% de conversão de chances claras em uma média de 86 minutos por participação em gol. Em um mês no Pachuca, ele foi de desacreditado a protagonista da equipe mexicana. É claro, eu não estou dizendo aqui que o problema era o Fluminense, não é isso. Eu acho que foi mais uma questão de acordar para a vida, um chacoalhão que ele levou da vida ao perceber que não ia ter como viver para sempre dos feitos de 2023 e que ele precisava seguir se provando no futebol. E talvez ser negociado para outro clube tenha ajudado a ele ter esse estalo de que precisava jogar e mostrar o talento que tem. O fato é que, embora alguns torcedores ainda sonhem com o retorno do atacante ao final desse empréstimo, eu acho que é pouquíssimo provável que ele não seja contratado em definitivo pelo Pachuca, principalmente se ele seguir jogando nesse nível. O que na verdade me entristece um pouco é porque a gente sabe que o JK joga muita bola, e se ele tivesse colocado a cabeça no lugar e jogado tudo o que ele sabe com a camisa do Fluminense, talvez hoje ele fosse um cara que estaria sendo convocado para a seleção principal, porque não é nenhum absurdo, com a falta de atacante que a gente tem, matador, iluminado, pensar que o John Kennedy, em boa fase, podia ser um jogador de seleção brasileira. E quem sabe até jogando bem no Fluminense ele poderia ser uma venda melhor do clube para um grande clube do futebol europeu, jogar uma Premier League, jogar num gigante da Espanha, da Alemanha, da França, da Itália, por que não? No México, querendo ou não, a gente sabe que a exposição é menor e que ele pode ser um jogador a ser esquecido. Vários bons jogadores que passaram muito tempo na América do Norte jogando no futebol mexicano acabaram esquecidos por aqui e perderam grandes oportunidades na carreira, mesmo a gente sabendo que tinham talentos para conseguir voos mais altos. Mas quem sabe, né? Pode ser que ele seja emprestado para um outro clube do mesmo dono do grupo do Pachuca e acabe indo jogar num time menor do futebol europeu e dali por diante ele faça a sua carreira. Mas e você, cara? Sabia que o John Kennedy já chegou arregaçando lá no México e que tá jogando muita bola? É um cara que faz falta no Fluminense? Se tivesse a cabeça no lugar, hein? Não sei não, viu? Esse moleque pra mim ia longe, muito talentoso, pra mim predestinado. Mas e você? O que pensa disso? Ah, e por falar em jogador do Fluminense, a gente fez um vídeo aqui, ó, que tá dando o que falar, hein? Clica aqui que eu te conto melhor.